colocou em meu coração o propósito da gente estudar, ler, refletir na segunda epístola de Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo. Como eu disse semana passada, dei uma introdução sobre essa epístola. Essa carta, ela gera uma tensão especial. Por quê? Porque o Paulo escreve essa carta e, historicamente falando, teologicamente falando, é a última carta que o Paulo escreve. É a carta que o Paulo está no corredor da morte. Paulo, segundo a tradição, ele foi decapitado, preso em uma prisão romana, encarcerado, já não numa prisão domiciliar. Só Lucas estava com ele ali, como ele mesmo declara na carta, e prestes a ser morto. Então essas são as últimas palavras de um homem. E nessas últimas palavras ele fala: aviva o dom que há em ti. Ele está transmitindo para o Timóteo uma perspectiva de: tá vendo o que está acontecendo comigo por causa do ministério? Pois bem, me siga nessa jornada, porque vale a pena. Eles podem matar o seu corpo, mas jamais matarão a sua alma, o seu espírito. Isso é poderoso, isso é muito forte, isso nos motiva. E é nessa motivação, nessas palavras, que eu quero compartilhar com você algumas coisas essa noite, lendo 2 Timóteo, capítulo de número 2. Eu fiz a divisão do capítulo 2 em 7, eu dividi o capítulo 2 em 7 divisões. Então eu não vou fazer uma leitura corrida e depois voltar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um versículo introdutório, depois a gente vai lendo os trechos e refletindo, para ficar mais vivo e menos repetitivo. Amém? Eu quero ler com você 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 1. Abra sua Bíblia comigo. Segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 2, versículo de número 1. Olha só o que o Paulo diz a Timóteo. Ele diz assim: meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui reunido com os meus irmãos essa noite, de poder abrir a sua palavra, de poder lê-la, de poder ser edificado, de poder reverberar em nós as palavras que foram escritas por Paulo há 2000 anos atrás, mas que ainda geram vida, mas que ainda geram poder, mas que ainda geram orientação para nós. Deus, eu te louvo. Conduza-nos essa noite, ensina-nos, capacita-nos, transforma-nos, molde-nos, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu disse, o Paulo está escrevendo a Timóteo, e o primeiro capítulo, ele praticamente fala: vem sofrer comigo, Timóteo, vem sofrer comigo, vem cá sofrer comigo, aviva o dom que há em ti, vem sofrer comigo, eu quero te animar para que você possa viver aquilo ao qual você foi chamado, porque o Senhor não te deu um espírito de covardia. E aí uma coisa muito interessante que eu percebo no capítulo de número 2, é que Paulo, ele orientando esse jovem que agora ele está passando o bastão, para esse jovem. O que ele está dizendo agora no capítulo 2 para esse jovem? Ele está dizendo assim: Timóteo, olha, eu te chamei para uma tarefa que é muito difícil, mas o Senhor te capacitou, Timóteo, e eu quero dizer uma coisa para você, Timóteo: não vai ser fácil, esse negócio não vai ser fácil. E olha que eu acho interessante, porque Paulo, desde que ele foi chamado para o Evangelho, o chamado de Paulo foi um chamado doido, é um chamado maluco, que eu não sei se eu teria coragem de largar tudo para seguir o chamado de Paulo, porque Paulo, quando foi chamado para o Evangelho, em Atos dos Apóstolos, vai dizer que o Senhor vai até ele e diz:
Paulo, eu sei o quanto você há de sofrer por amor do meu nome. Meu Deus, você está me chamando para uma caminhada e está dizendo que eu vou sofrer. O Senhor está me chamando para uma caminhada e está dizendo que eu vou padecer. Eu não vou para uma caminhada dessa. Às vezes eu não quero nem caminhar no parque, que eu sei que às vezes vai fazer bem para mim. Às vezes eu não quero nem caminhar no shopping, que vai ser legal, vai descontrair. Quem dirá começar uma caminhada que eu vou sofrer? Mas quando é Deus te chamando para um propósito, quando é Deus te capacitando para um propósito, quando é Deus te chamando para uma jornada, não importa o que vem pela frente, desde que você entenda que Deus está com você. Às vezes a gente vai para lugares gostosos e bem divertidos, mas se Deus não estiver conosco, não tem sentido nenhum. Gera mais morte do que vida para nós. Às vezes com o Senhor estamos caminhando rumo à morte e ao sofrimento, mas estamos felizes, porque sabemos que o Senhor está conosco. E o interessante é que o Paulo, ele fala para Timóteo: olha Timóteo, é o seguinte, não vai ser fácil essa jornada, Timóteo, mas o importante é que você vai ter que ser forte, Timóteo. Você vai ter que suportar o sofrimento, Timóteo. Sabe por quê, Timóteo? Porque nós temos um Deus vivo. Nós temos um Deus vivo, e tem algumas orientações que o Paulo vai dar para ele no decorrer desse capítulo, que ele vai falar assim: olha, tem coisa que você vai ter que fugir. Sabe por quê? Porque tem coisas na caminhada que tiram o nosso foco. Tem coisas na caminhada que nos enfraquece. Tem coisas na caminhada que faz com que a gente gaste energia inútil. E uma delas é discussões bobas sobre teologia e outras coisas que às vezes não convém, discussões humanas. Você é calvinista ou arminiano? Olha, você é do A ou do B, você faz isso, e para de discutir de Cristo, e vai gastando energia em tratados humanos, querendo ter a razão, mas quando na verdade isso desgasta energia. Isso não traz nada, e o Paulo vai dizer isso. Eu estou dizendo isso aqui porque o Paulo vai falar sobre isso aqui no capítulo de número 2. Ele chama isso de discussões inúteis, mas ele vai dizer: calma Timóteo, não vai ser fácil, mas o Senhor conhece os que são teus. Olha que coisa linda. Essa palavra é maravilhosa. Timóteo, não importa os que se levantem, não importa aqueles que vão levantar e militar contra você. Às vezes parece que vai estar todo mundo contra você. Às vezes vão te jogar na prisão, assim como eu estou preso, Timóteo. Eu estou prestes a ser executado, Timóteo. Eu estou com algemas, Timóteo. Mas eu sei que o Senhor me conhece. Aleluia. Isso é maravilhoso. E ele vai falar: Timóteo, no meio do povo de Deus tem vasos de honra e vasos de desonra. E você vai ter que aprender a conviver. O joio vai conviver com o trigo, Timóteo. Não se preocupe, essa caminhada não vai ser fácil, mas peça para Deus paciência. Olha que coisa maravilhosa. É isso que nós vamos ouvir essa noite. É sobre isso que nós vamos refletir essa noite, e a gente vai aprender algumas coisas, e eu creio que vai ser importante para as nossas vidas. Capítulo 2, versículo 1 ao 2. Vamos ler. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Jesus Cristo. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as às pessoas de confiança, que possam transmiti-las a outro. Olha que coisa interessante, o Paulo está dizendo para o Timóteo: seja forte na graça e na fidelidade. Irmãos, eu acho isso muito interessante. O Paulo, nós não podemos viver para a glória de Deus com base nas nossas próprias forças. Querido, o que é desgastante? Você que teve uma vida, nós que às vezes tivemos uma vida totalmente longe de Jesus Cristo, falar assim: não, agora eu não vou mais viver essa vida, agora eu vou viver outra vida, e tentar com as suas próprias forças viver isso. Nós não somos capazes de mudar a nossa própria vida. Você não é capaz de mudar a sua própria vida. Sempre que você tenta tomar essa rédea sozinho, fica pesado, fica difícil e você cai. Não dá para nós tentarmos com a nossa própria força, com a nossa própria capacidade, acharmos o rumo. É só Jesus que salva. Não somente salva, mas pela graça Ele dá força. Irmão, muitas vezes nós estamos destruídos, acabados, e a gente pode falar assim: meu Deus, como é que eu estou aqui ainda? É pela graça do Senhor. O Senhor, Ele derrama uma força de graça.
Não é porque você é bonzinho, não é porque você merece, não é porque você é bonito, não é porque você veio no domingo, não é porque você trouxe uma oferta pomposa, não é porque você veio no culto de oração. A força que nos faz viver é a graça de Deus derramada em nós. A graça, ela gera força, ela faz você sair do lodo e vir para o asfalto, ela faz você deixar uma vida boêmia e virar uma vida de santidade. Aí você fala: meu Deus do céu, quando eu deixei essa vida, não foi você que deixou, foi a força de Deus agindo em você, operando em você, transformando você, fazendo com que você guie, siga e viva para a honra e glória do Senhor. É o conselho do Paulo para a gente. Ele diz: meu filho, seja forte, mas seja forte por meio da graça. Não seja forte por meio das suas próprias palavras, não seja forte por causa do seu esforço. Você pode dizer: não, eu determino, eu vou fazer um propósito. Essa é força humana. Você vai cair, você vai ser falho, isso vai te envergonhar. E o capiroto é ótimo para envergonhar a gente, é ótimo para colocar vergonha sobre nós e nos afastar da igreja. Você fala assim: eu não vou mais discutir com a minha esposa. No primeiro feijão queimado você já está discutindo. Você fala: não vou mais brigar com o meu marido. Se ele não baixou a tampa da privada, já era, a casa virou uma bagunça, e é guerra, porque é na força. Mas se você falar: Senhor, a minha força está no Senhor, a tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, então que eu sou forte. E o Paulo, ele vai dizendo isso para o Timóteo. Eu acho isso maravilhoso. Ele vai dizer, e uma coisa que a gente tem que entender aqui, e é muito importante, ele vai dizer que: olha, Timóteo, você me ouviu ensinar verdades confiáveis, verdades confirmadas por muitas testemunhas, agora ensine-as às pessoas de confiança para que possam transmiti-las. Meu querido, eu quero que você possa entender uma coisa. Às vezes nós queremos transmitir para as pessoas o que a gente acha, o que a gente pensa. Olha, eu não tenho o direito de querer te transmitir aquilo que eu acho, porque já existe uma verdade, a verdade é a palavra de Deus. Essa palavra tem que ser confiável. Essa palavra tem que ser de confiança. Não é eu tive uma revelação. Olha o que o Paulo está dizendo. Deixa o versículo para mim, o versículo de número 2. O que o Paulo está dizendo? O Paulo está dizendo assim: olha, existe um ensinamento, é essa a base que você vai caminhar, e é essa a base que você vai transmitir. Não tem algo novo, não tem novidade no Evangelho. Não precisa, a única novidade é a vida nova que Ele quer te dar, porque de base é o trilho que os santos apóstolos deixaram. O trilho, como o Rodrigo muitas vezes fala, olhando para o retrovisor, olhando a igreja primitiva, a gente tem que olhar para eles. Eles vão querer reinventar, trazer novos conceitos e muitas outras coisas, mas o que nós devemos transmitir, o Evangelho, deve ser transmitido com idoneidade, sem colocar eu acho, eu penso. E eu converso com muita gente tem um conceito de Jesus. Muita gente tem não, porque Deus é amor e isso e aquilo outro, e tem os seus conceitos, a sua maneira pessoal de ver. Eu acho que Deus, você não tem que achar, meu querido, você tem que confirmar o que a palavra está dizendo. Às vezes você está construindo um Deus que é um Deus falso, é um ídolo. Nós vivemos com base na palavra, e é nela que nós nos fortalecemos. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu faço o que ela diz que eu posso fazer, e eu vivo o que ela diz que eu devo viver, não o que eu quero viver. Mas eu não estou sentindo. Não é sentir, é para viver. Os nossos sentimentos foram deturpados com pecado. Se tudo que você sente fosse bom, você não tinha se apaixonado por alguns trastes na vida. Não é assim? Você ainda não, Miguel, você está novo. Já se apaixonou, Miguel? Conta pra... Já? Ai, que bonitinho. Já passou? Já passou, Miguel? Ou ainda tá? Já passou? Não? Oh, ele tá apaixonado. Que bonitinho. Que fofo. Ainda não passou. Vai sofrer. Vai chorar. Mas vai dar a volta por cima. Ai, depois alguém consola ele ali. Algum irmão, pelo amor de Deus, não irmãzinha.
Todo mundo riu, porque a gente chora abraçado no travesseiro, mas depois levanta, né? É assim. O que acontece? A gente tem que entender isso. Seja forte na graça. E temos que ter fidelidade com a palavra do Senhor. Isso é importante para as nossas vidas. Sabe, versículo de número 3 ao 7, olha o que o Paulo vai dizer. Suporte comigo o sofrimento, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. 7. Pense no que eu estou te dizendo, o Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. O que o Paulo está dizendo para o Timóteo? Ele está dizendo, Timóteo, não vai ser fácil. E a caminhada, ela não é fácil. Eu fico pensando, por exemplo, em quem aceitou Jesus recentemente, em quem se reconciliou com Jesus recentemente. Que dificuldade. No domingo em que o evangelho rasgou o coração, a gente vem para frente, abre o coração, se rasga, chora, fala, meu Deus, minha vida vai mudar. Mas e as propostas? E o velho homem? E a carne? Você acha que é fácil deixar tudo para trás? Você acha que é fácil deixar os maus hábitos para trás? Mas ninguém te disse que a vida cristã seria fácil. Paulo usa 3 exemplos para mostrar que nós devemos ser perseverantes na vida cristã. Nós devemos perseverar nessa caminhada. Ele usa o exemplo de um soldado. Como nós devemos suportar os sofrimentos? Como eu disse, eu venho sempre dizendo, o evangelho nos ensina a sofrer. É isso. Soldado, ele fala que um soldado, irmão, é muito importante que um soldado ele não se distrai. Um soldado ele tem foco. Não dá para você estar diante de uma frente de batalha. Já pensou, você está lá na frente de batalha, e olha que quando está dizendo ali soldado, está falando de guerra, está falando de um monte de coisa. Meu pai, policial da rota há muito tempo, já pensou, seu Hélio dirigindo a viatura e vendo status? Pode? O segurança está lá, cuidando lá de sentinela, e jogando tigrinho. Pode? Você faz isso no banheiro lá, você fica 3 horas lá no banheiro, lá na sua casa, jogando Candy Crush, jogando tigrinho, fazendo o que você quiser. Mas ele está dizendo que na vida cristã o soldado tem que estar alerta, ele não pode se embaraçar com as coisas dessa vida. Se ele distrair, ele pode ser ferido. Se ele se distrair, ele vai levar prejuízo para o objetivo ao qual ele foi chamado. E o Paulo está dizendo, ei Timóteo, eu vou dizer uma coisa para você, não é fácil, mas como um soldado fica atento, você também deve estar. Como um soldado se dispõe, você deve se dispor. Quantas vezes meu pai, ele não tem a unha do dedão do pé. Gente, você quer ver uma coisa feia? É o dedão do pé do meu pai. É a coisa mais horrível desse mundo. E você sabe como meu pai, com a bota, num elevador, quando ele se distraiu, foi brincar com os outros soldados lá, prendeu o pé no elevador. Bem feito, se tivesse fazendo certo. É para soldado brincar? Não, até hoje ele tem as marcas da brincadeira dele. Mas um bom soldado tem que estar atento. Mas em comparação eu posso falar, eu já vi meu pai indo trabalhar. Você acha que policial dá atestado, irmão? Fica dando atestadinho que está com febre? Você já viu algum policial no UPA pegando atestado de final de semana porque não vai trabalhar? Era assim, o Rodrigo foi policial. O Rodrigo era o terrível da Rocan lá de Goiânia. Dava atestado, Rodrigo? Dava nada. Não pode dar atestado. Eu vi meu pai indo trabalhar com febre, eu vi meu pai indo trabalhar com várias circunstâncias. Por quê? Porque um bom soldado, ele tem que cumprir o seu papel. E é assim no evangelho, meu querido. O evangelho não tem que ter mimimi, não tem que ter indisposição. O evangelho tem que cumprir o papel, sem se embaraçar com as coisas dessa vida. Às vezes nós colocamos tantas desculpas, tantas coisas, e colocamos tantos atestados para não cumprir o nosso papel que fomos chamados por Cristo. Nós devemos nos posicionar, é sério. Um bom soldado está atento. Um bom soldado não milita com as coisas desse mundo. Não está aí quando as pessoas pegam isso aí e colocam a religiosidade. Não, porque você não pode ir no cinema, você não pode assistir Netflix. Não, porque você não pode ouvir música. Não tem nada disso. Ele está falando de disposição no servir. E aí ele vai comparar também a um atleta. Olha aqui lá, soldado
não se misturar com as coisas do mundo, estar disposto ali, preparado. E uma coisa muito interessante é que ele usa a comparação de um atleta. Um atleta, ele coloca a questão da disciplina. Um atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. Tem disciplina, meu irmão. A gente vai trazendo comparação na nossa carne, da nossa frouxidão, da nossa incompetência, dos nossos achismos no servir a Deus. Você não pode servir a Deus de qualquer jeito. Não é do seu jeito, não. Não é do jeitinho que você quer. Existem regras. A vida tem regras, e se sujeitar a elas. Gente, um bom atleta, ele treina. Um bom atleta, ele se abstém de alimentos muitas vezes para chegar no peso que ele precisa. Ele tem uma dieta, ele se esforça para que ele possa conquistar algo. A vida cristã tem regras, e nós devemos nos encaixar a elas. Não é de qualquer jeito. Engana-se quem acha que a vida cristã é de qualquer jeito. E o Paulo está dizendo isso para o Timóteo. Timóteo, não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Aleluia. Não vai ser fácil, mas vale a pena. Porque assim como um atleta, quando conquista o seu objetivo e coloca a coroa de louro, naquele tempo ele está falando das Olimpíadas, as coroas de louro que consagravam os atletas, assim saiba, porque a coroa de louro é para só um é em primeiro lugar, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, a graça é para todos. Vale a pena. E ele vai comparar a vida cristã também com um agricultor. Ele vai dizer, olha, é o seguinte, um agricultor, um lavrador, ele trabalha arduamente. Irmão, não sei se você já plantou, alguém já plantou alguma coisa aqui? Alguém? Aí, ó, o Rogério era plantador. Qual uma das coisas que você plantava lá, Rogério? Tirando aquela outra lá. Arroz. O Rogério plantava arroz. Tem o tempo certo de plantar arroz. Tem um jeito certo de plantar. Quanto demora desde que planta para colher o arroz? 4 meses, irmão. 4 meses para você colher um arroz. O que o Paulo está dizendo? Um trabalhador, ele acorda cedo, ele prepara a eira, ele ara o negócio, ele rega o negócio, ele vai lá, ele soa, é sol na cabeça, é tudo, ele tem que colher. Você acha que colher arroz, você vai lá, como que colhe o arroz? Pega lá e já sai no saquinho de 5 quilos? Tá errado, irmão, não é assim não. Você tem que, como chama? Tem que bater o arroz. Outro dia cheguei na casa da minha sogra achando que ia descansar. Tinha um monte de feijão para peneirar lá, e joga feijão para cima, e sacode feijão, e abre não sei o que. Gente, é um trabalho para comer. Você acha que tudo está no Esperança, que tudo está no Açaí? Tudo tem máquina, mas o lavrador, ele tem que trabalhar. Tem que plantar, tem que tomar sol. Ele está dizendo assim, o evangelho é um trabalho como de um lavrador. Às vezes você tem que cavucar um solo pesado, às vezes você tem que regar, você tem que tomar sol, mas assim como no lavrador, quando ele colhe, pensa a alegria do Rogério comendo aquele arroz que eles colheram. Quando você chega, o lavrador comendo aquela fruta que ele plantou, é mais saboroso, tem o gosto do trabalho bem sucedido. O Senhor está dizendo que o trabalho do evangelho não é fácil, mas iremos saborear o gosto de um trabalho bem sucedido para a honra e glória do Senhor, amém? É isso que o Paulo fala. Um agricultor trabalha duro para somente desfrutar do que plantou no fim. Sabe qual que é um problema do nosso evangelho? Nós temos um evangelho imediatista. O que é o evangelho imediatista? Acha que vai colher agora. Aceitou Jesus agora, já era, está tudo transformado, está tudo novo. Não tem que pegar na enxada, tem que pegar na enxada sim. Tem que se dispor, tem que trabalhar, tem que viver uma nova história, tem que viver uma nova vida, para a honra e glória de Jesus, amém? Versículo 8 ao 13, vai dizer assim: lembre-se de que Jesus Cristo, descendente de Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. E por causa disso, sofro e estou preso como um criminoso. Mas a palavra de Deus, ela não está presa. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus, para os que foram escolhidos. Esta é a afirmação digna de confiança. Se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Versículo 13:
Se formos fiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Olha que coisa mais maravilhosa que o Paulo está dizendo. Ninguém pode parar o evangelho, meu querido. Irmão, muita gente já tentou parar a mensagem de Deus. O faraó tentou parar a mensagem de Deus. Hoje só existem ruínas lá, naqueles tempos faraônicos. Mas o povo de Deus, aquele povinho lá, o bichinho de Jacó, continua até hoje. Tentaram parar o povo de Deus e a mensagem de Deus de muitas formas. Você pode procurar historicamente. Nabucodonosor tentou ali de alguma forma parar a mensagem de Deus. Alguns impérios tentaram sufocar a mensagem de Deus, mas não foi possível. Quantos lugares o evangelho até hoje não é perseguido? O evangelho foi perseguido, cristãos foram mortos, mas por mais que eu seja morto, ninguém vai parar a mensagem de Deus. Ela é maior do que eu. A mensagem de Deus é maior do que você. A mensagem de Deus é maior do que nós. E nós devemos entender isso. Sabe por quê? Porque Jesus vive. Nós não temos um Deus morto. Nós não temos um Senhor que, assim como no concílio dos sacerdotes, dos mestres da lei daquele tempo de Atos dos Apóstolos, falaram: deixa esses homens pregar, porque alguns já se levantaram e quando seus líderes foram mortos, eles se dissiparam. Deixa eles falar, porque se o líder deles foi morto, eles vão embora. Não, eles não foram embora, eles continuaram e só cresceram. Sabe por quê? Porque o líder da igreja não morreu, o líder da igreja vive até hoje, é Jesus Cristo de Nazaré. E você sabe uma coisa muito interessante que eu vejo nesses versículos? Uma verdade que eu e você tem que se atentar. Ele diz assim: se morrermos com Ele viveremos. Aleluia. Você crê nisso? Aleluia. É o extremo. Jesus é o extremo. O relacionamento meu com Jesus é o extremo. E o seu tem que ser. Mas tem vitória. Ele diz uma coisa: se perseverarmos, teremos o reino. Perseverança. Continuamente. Não afrouxar. Nós temos o reino. Mas uma coisa ele diz: se o negarmos, ele nos negará. É muito forte isso. E aí vem o outro versículo que ele diz: se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Eu sempre fiquei pensando: meu Deus, o que ele quer dizer com esse monte de coisa? E eu chego a uma conclusão, e espero que ela possa te ajudar também. Tudo é pela graça. A salvação é pela graça. Eu vivo com Cristo, morro com Ele, mas a salvação é Ele que propõe para mim. O reino é para aqueles que são fiéis. Só que tudo isso só é possível quando nós cremos em Jesus Cristo. O crer em Jesus Cristo é o que permite com que Ele opere nas nossas vidas. Quantos de nós, mesmo crendo em Jesus Cristo, já não falhamos? Creu em Jesus Cristo, entregou a vida para Ele, se batizou, mas foi infiel em muitas coisas. Não é? Não aconteceu isso nunca com você? De vacilar, de errar? Mas Ele não pode ir contra Ele mesmo. Porque o que nos sustenta nele não é as nossas fidelidades, mas é a fidelidade dEle pela graça. É a graça que nos sustenta. Senão, nenhum de nós estaríamos sentados aqui. Senão nenhum de nós poderíamos falar do Evangelho. O que nós não podemos é rejeitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Falhos nós somos, mas Ele é fiel. Nós recebemos o benefício do Senhor além do que nós fazemos. É por aquilo que Ele fez. Mas existe uma escolha que cabe a mim e a você: aceitá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E aí nós podemos falar de vida, podemos falar de reino e podemos falar de fidelidade. Caso contrário, Ele negará a nós também. Isso é muito forte, não é? Mas essa é uma condição real. Tem gente que aceita Jesus e abre o coração para Ele e erra. E acontece isso muito. Você errou hoje. Você errou ontem. Mas Ele é fiel. E caminha na força dEle. Porque é na força dEle
que nós somos mais que vencedores. Aleluia. É por a graça que somos salvos. Mas não negue. Não o negue em hipótese alguma. Como dizem, Jesus é bom. O que estraga é o fã-clube. É o fã-clube que às vezes dá mancada. Não é? É o fã-clube. Ele é bom. Queridos, versículo de número 14 e 18 vai dizer assim. 14 e 18. Vai dizer: lembre dessas coisas. A todos ordenei-lhes, na presença de Deus, que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem as ouve. Esforcem-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja bom trabalhador, que não tem de se envergonhar de ensinar corretamente a palavra da verdade. Evite conversas tolas, profanas, que só levam aos comportamentos mundanos. Esse tipo de conversa se espalha como um câncer, a exemplo do ocorrido com Himeneu e Fileto. Eles deixaram o caminho da verdade, confirmando que a ressurreição dos mortos já havia acontecido, e com isso desviaram alguns da fé. O que o Paulo está dizendo? Ele está dizendo que nós não devemos perder tempo com o que não gera vida. Lembra que eu falei? Discussões tolas. Às vezes os homens discutem mais, nós discutimos muito. As pessoas discutem muito sobre ideias e caminhos humanos. Porque quando a gente chega na Bíblia, se a gente for falar sobre Bíblia, a Bíblia vai falar assim, não perca tempo com aquilo que não gera vida. Uma vez um pastor muito da nossa denominação, nós estávamos numa reunião, num curso pastoral, e fizeram uma pergunta para ele: Senhor, pastor, você acha que na outra vida a gente vai reconhecer as pessoas que foram dessa vida? E começou a falar um monte de coisa, porque eu ouvi fulano dizer isso, e ciclano dizer aquilo, ele começou a falar um monte de coisa, e aí ele falou uma coisa assim: isso vai interferir na minha salvação? Não. Então eu não discuto. Sabe, às vezes a gente fica pensando de gastando tempo com coisa que só vai desviar, colocando minhoca na cabeça dos outros. A gente tem que falar sobre o que edifica e não sobre o que divide. A gente tem que falar sobre aquilo que traz Jesus e não afasta as pessoas de Jesus. E o Paulo é muito enfático com Timóteo: não gaste tempo com essas coisas. Gaste tempo com aquilo que gera vida. Cuidado, Timóteo, para não crer mais nas suas próprias convicções do que na verdade da palavra. Às vezes nós cremos mais nas nossas convicções do que na verdade da palavra. Não, porque fulano disse isso, porque ciclano disse isso. E o que a Bíblia disse? Creia mais na Bíblia do que nas próprias convicções, e nós teremos vida. Amém? Versículo 19, ele vai dizer algo muito lindo. Porque no meio dessa bagunça é difícil, tem gente que está distorcendo, tem gente que leva a discussão, tem gente que está ali, mas o Senhor sabe, olha só. E ele fala assim: mas o alicerce sólido de Deus permanece firme com essa inscrição. Quer dizer, mas Deus permanece firme, Deus não muda, Deus é perfeito, e existe algo que você tem que se apegar, que é: o Senhor conhece os que são seus. Irmão, acabou. Às vezes nós gastamos tempo para... Sabe uma pergunta que nunca faça para mim, que eu vou ficar muito triste? É olhar e falar assim: pastor, você acha que vou dar um exemplo aqui, você acha que o Ed René Kivitz desconverteu, perdeu a salvação? Você acha que o Thales Roberto é crente? Não cabe a mim julgar quem é e quem não é. O Senhor conhece os que são seus. Às vezes a gente está mais preocupado com a salvação do outro, no aspecto de saber se vai estar na glória ou não, ao invés de falar a palavra para ele. Prega o evangelho. Se não te edifica, se afasta. Se você não é maduro para ouvir algumas coisas, se afasta. Mas não seja você o juiz. Não somos nós que separamos joios de trigo. Haverá um dia que o Senhor vai fazer essa separação. A nós cabe crer que Ele conhece os que são dele.
Então ele me conhece. Eu sou dele. Você é dele? Eu sou. Então entende isso. E tem um sinal. Assim como eu falei na epístola de João, tem um sinal e que a gente tem que se apegar a ele. Isso cabe a mim e você. O Senhor te conhece? Conhece. E qual o sinal que a minha vida transmite? Aqueles que têm o Senhor, todos que pertencem ao Senhor, se afastam do mal. Acabou. A sua vida diz quem você é. Isso é algo que a gente tem que caminhar. Se afastar do mal. O Senhor te conhece? Qual é a sua conduta? A revelação de quem é e não é está na conduta diária da vida, do cotidiano, do vai e vem, do lido com a vida. Sabe, versículo 20 e 22, ele vai dizer uma coisa para explicar para o Timóteo sobre isso. Vai falar assim: Timóteo, numa casa grande, numa mansão, numa casa que tem muitas festas, numa casa que recebe muita gente, existem utensílios de ouro e utensílios de prata. É tipo assim, sabe quando quem recebe uma visita para jantar? Tipo assim, o Rick vai receber a mãe e o pai dele para almoçar lá na casa dele. O que a Suelen vai fazer? Pegar aquele jogo de prato bonito. Não é o jogo de prato do cotidiano. Não é aquele Duralex amarelo laranja. Lembra aquele Duralex laranja bonitinho que todo mundo tem em casa? Né? Não, vai pegar aquele Oxford lá, bonito, que tem os cavalinhos desenhados, que tá tudo ali. Vai pegar o melhor copo, vai pôr na mesa. Ninguém vai pôr aquele... o pastor vai tomar café na sua casa. Só uma dica, pode me convidar. Né? Vai tomar café na sua casa. Você não vai pegar a caneca da escola que seu filho trouxe na mochila, aquela azul, toda mordidinha em volta. Só, pastor, aí a gente coloca utensílios bons para receber, e pessoas boas para receber e honrar situações. É isso que ele está dizendo. Existem utensílios de madeira, de barro, essas coisas simples, que é para o cotidiano, mas os utensílios de mais valor são reservados para ocasiões especiais, e os de menos valor para uso diário. Versículo 21. Se você se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. Sua vida será limpa, e você estará pronto para o que o Senhor da casa o empregue para toda boa obra. Versículo 22. Fuja de tudo que estimula as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz na companhia daqueles que invocam o Senhor com um coração puro. Sabe o que eu quero chegar numa reflexão nessa questão dos vasos? É que o seguinte: todos os vasos que sejam de desonra ou de honra pertencem à dona da casa. O que o Paulo está dizendo? Não importa se você acha que fulano é desviado, que o ciclano está em pecado. Todos pertencem a Deus. Todos. Que sejam de honra ou de desonra, pertencem a um. Pertence a Deus. Aleluia? Agora, Deus às vezes vai usar um vaso de desonra. Vai falar assim: rapaz, olha só, e não é que esse cidadão aí, todo sujo, todo zoado, com a vida toda bagunçada, está sendo usado por Deus? Sabe, às vezes, por exemplo, louvor. Às vezes tem umas músicas muito bonitas, alguns louvores muito bonitos, e que a própria pessoa que escreveu aquela música, depois de um tempo, ou ela erra, ou ela peca, ou ela cai. É que nós cantamos, por exemplo, a música do Kleber Lucas aqui, Eu Vou Seguir com Fé. Eu vou seguir com fé, com meu Deus. Maravilhosa. Muita gente está virando as costas para o Kleber Lucas, por causa de muitas coisas. O Kleber Lucas caiu, e não sei o quê. Eu não estou aqui para julgar, como a gente bem disse, o Kleber Lucas. Mas que o que ele fez quando ele estava na presença de Deus é bom? É bom. Eu vou negar? Deus não usou ele? Você vai negar o que alguém produziu na presença de Deus? Davi não escreveu salmos maravilhosos e foi adúltero? Assassino? Salomão escreveu Provérbios, escreveu Eclesiastes, o homem mais sábio que passou pela terra, foi o maior pistoleiro, mais de 300 mulheres ele teve e se desviou da presença de Deus. A questão não é o que a gente faz longe da presença. O que fica eternizado é o que a gente faz na presença. Você não entendeu o manto? É o que a gente produz na presença que fica, porque é para a honra e glória dele. Você está entendendo? Homem é passageiro, momentâneo, infiel, mas Deus é fiel. Aleluia? Você está entendendo isso daí? E olha o que esse texto vai dizer: que os vasos de honra e de desonra são do Senhor. Só que tem algo muito profundo nesse texto, e presta atenção nisso, Robson. Esse manto é forte. Você não escolhe a quem você pertence. Quer você queira ou não, tu é de Deus.
Você é de Deus. Você pode correr, você pode fugir. Deus é Deus. Ele está no teu calcanhar. Você não pode escolher para quem você pertence. O que você pode definir, e esse texto foi muito claro nisso, você pode definir se você vai ser um vaso de honra ou de desonra. Olha que coisa interessante. Eu não defino a quem eu pertenço, mas eu defino que tipo de gente que eu sou. Que tipo de gente você é? Gente de honra? Gente de desonra? Você é levado pela juventude? Você é levado pelos seus desejos? Você é movido pela injustiça, fidelidade, desamor? E aí? Como eu disse, olha o que o Paulo está dizendo. Ele está dizendo que eu não posso definir de quem eu sou. Quer você queira ou não, Deus é soberano. Mas você pode ser um vaso de honra. Mude a sua vida hoje. Comece a glorificar Deus com a sua vida. Fuja da impureza. Santidade sobre a sua vida. Porque Deus quer te exaltar. Ele quer dar honra para a gente. Que honra Ele. Não é bonito isso? Deus quer honrar quem honra Ele. E a honra vai ser aqui? O cara que está escrevendo isso está numa cadeia. Vai ser executado. Mas ele fala assim: eu estou sendo executado. Mas eu sei que o meu Senhor me conhece. Eu vou perder a cabeça. Minha cabeça vai rolar. Essas correntes aqui não me prendem. Porque eu sei a quem eu pertenço. E eu sei a vida que eu tenho. Aleluia. Abra mão das correntes. Eu vou repetir. Um vaso não pode determinar de quem ele é, de quem ele pertence, mas ele pode, através das suas ações, determinar o seu valor. Amém? Você pode determinar o seu valor através das suas escolhas e das suas ações. Por fim, o Paulo ele vai dizer, versículo de número 23, digo mais uma vez, não se envolva, olha, ele está repetindo 2 vezes no mesmo capítulo, não se envolva em discussões tolas, por favor. E ignorantes que só servem para gerar brigas. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. 25. Instrua com mansidão aqueles que se opõem na esperança de que Deus o leve ao arrependimento, e assim conheçam a verdade. Então voltarão ao perfeito juízo, escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Olha que coisa profunda. Não tem muito o que explicar, mas eu tenho algo a dizer. A pregação do Evangelho, por exemplo, eu estava ontem limpando a laje. Aí eu estava descendo alguns sacos de entulho da laje, terceiro andar lá da casa, descendo com um saco, bem pesado. E eu fiz um nó e estava descendo, e de repente eu pensei, poxa, eu preciso ensinar um negócio para o Isaac, meu filho. Aí eu chamei o Isaac e falei, Isaac, vem cá, deixa eu te ensinar uma coisa. Peguei o saco e falei assim, ó, eu vou te ensinar uma coisa. Quando você vai pegar algo pesado e você vai descer de corda, melhor coisa, ao invés de ficar dando vários nós, nó cego, que é um nó que você dá aquelas voltas e pum, falei, faz um nó de correr. E é assim que a gente faz um nó de correr, que ele vira, quanto mais peso tiver embaixo, mais apertado ele vai ser em cima. E lá embaixo vai ser fácil de tirar. Não foi o que eu te ensinei ontem? Aí o Isaac, legal, aprendeu uma. Eu podia ter descido todos os sacos sozinhos, sem dar essa lição? Podia. Deus pode fazer tudo sozinho, irmão. Mas Ele te chama para participar de algumas coisas, para que você seja mais bonito, para que você cresça. Ele te chama, vem cá, eu podia fazer com que os anjos pregassem o Evangelho, mas eu escolhi você, desse jeito, barrigudinho, careca, escolhi você, teimoso, teimosa, eu escolhi você, que já deu muito trabalho, para que possam ver que eu mudo gente, eu transformo o coração, e o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas, porque Deus nos chama para colaborar com Ele na pregação do Evangelho. Ele nos chama para ser participantes de algo que Ele podia fazer sozinho, mas Ele nos chama. Por isso Paulo está dizendo uma coisa maravilhosa, ele está dizendo assim, Timóteo, não vai ser fácil, mas Deus te capacita,
Não vai ser fácil, mas tenha paciência no sofrimento. Sabe por quê? Porque o que levamos não é a nossa mensagem, mas é a mensagem de Deus para a salvação de vidas. Aleluia. Sabe, eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão. Não é fácil. Não é fácil ser crente. Não é fácil servir ao Senhor. Eu acredito que você deve ter tido muitas lutas essa semana. Talvez hoje você deve ter tido muitas lutas. Talvez você foi infiel dentro de alguns princípios que você gostaria de ser fiel. Mas o que nós aprendemos com Paulo e com Timóteo? Não é fácil. Mas que possamos nos fortalecer na graça do nosso Senhor. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E quando somos fracos, é então que somos fortes. Sabe, não tenta por você mesmo. Deixa Jesus fortalecer e guiar o seu caminho. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor é maravilhoso. Eu te agradeço por sua bondade, graça e misericórdia. Eu te agradeço porque o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Eu te agradeço porque a força não vem de nós, a força vem do Senhor. E como é bom ouvir isso. O Senhor não nos chama para o engano, o Senhor nos chama para a verdade. O Senhor não nos chama para a mentira. O Senhor disse que não vai ser fácil. Não vai ser fácil caminhar, não vai ser fácil viver nessa vida. Mas o Senhor está conosco, Pai. Pertencemos ao Senhor. Dai-nos força para que a gente possa viver a Tua verdade. Dai-nos força para que a gente possa viver a Sua justiça. Queremos ser vasos de honra, Senhor. Queremos ser vasos que Te honram. Queremos ser vasos que bendizem o Teu nome e exaltam ao Senhor. Perdoa as nossas limitações, perdoa as nossas falhas. Nos conduza no Teu amor, para que possamos viver a plenitude do Senhor para as nossas vidas. Todos os dias, nos ajuda, nos conduza, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.